Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Jornada ESG, um patrocínio da TV Ondas Play, a TV que você vê aonde você quer ver. Estamos em mais de 180 países, com direção de streaming, e a TV dá essa tranquilidade para você poder assistir de onde e aonde, em que momento você quiser. Temos aí o nosso WhatsApp, vocês fiquem à vontade para fazer comentários, perguntas, críticas e até mesmo reclamações, são todas muito bem-vindas, para que a gente possa melhorar o nosso programa e fazê-lo cada vez melhor. Hoje o tema que a gente vai abordar, já falamos uma edição passada, algo parecido, mas agora nós vamos realmente aprofundar na questão do ambiente tóxico, ou seja, como que esse ambiente impacta tanto na produção quanto no bem-estar e na mente das pessoas. E aí você pode estar se perguntando, mas isso não tem nada a ver com a agenda ESG, isso não tem nada a ver com sustentabilidade? Tem, e muito, porque todo esse problema ele já vem sendo mapeado pelas grandes corporações. E uma prova evidente, uma prova cabalística disso, uma prova factual disso, no último relatório do Fórum Econômico Mundial, que aconteceu na cidade de Davos, na Suíça, um dos riscos mapeados para os próximos 10 anos é justamente um colapso social em algumas situações, e uma das bases desse colapso é justamente a questão mental, como a mente das pessoas fica deteriorada, como nós ficamos com ansiedade, ficamos depressivos, que aliás é um dos grandes maus do século XXI. Isso tudo já vem impactando já de longa data a mente da sociedade como um todo, principalmente aqueles que trabalham. E já há muito tempo, nós não entendemos mais como razoável pensar que há um dualismo. Eu tenho um ambiente na minha casa, eu tenho um ambiente no trabalho. Eu sou feliz na minha casa, mas o trabalho não é tão bom. Não há como mais dissociar isso. Se você é feliz num lugar, você tem grande chance de ser feliz no outro. Se não tem alguma coisa muito errada. E nós não podemos mais viver numa situação como essa. É totalmente insalubre, faz mal. A gente fica mal a mente, Nós nos alimentamos mal, produzimos mal. Erramos muitas das vezes por uma questão de ambiente. Ou o ambiente não é suscetível para que você possa falar o que você pensa, ser quem você é, expressar a sua opinião de uma forma clara e transparente. Você não gosta do azul, não gosta do amarelo. Qual é o problema de você dizer que não gosta do azul e do amarelo? Todos têm que gostar do verde? Então, se nós não aceitamos, nós não temos tolerância nesse processo, alguma coisa está muito errada. E a partir daí, o colaborador, falando especificamente do ambiente de trabalho, que é o nosso mote aqui, é o objetivo dessa edição da jornada, a partir do momento que ele não pode falar, ele não contribui. Então ele trabalha de 9 às 5 da tarde, quando der 5 horas ele é igual um entregador de pizza, entrega e vai embora e vira as costas. Porque eu não sou ouvido, o que eu falo não tem importância, todos menosprezam, eu não tenho muita instrução, mas eu conheço, eu tenho experiência de vida, eu conheço do processo da companhia. Isso acontece muito, mais do que a gente imagina. E aí, para falar de tudo isso, eu trouxe aqui uma especialista nesse assunto, a Ana Carolina, moradora de Cascavel, no Paraná, que gentilmente atendeu a essa nosso chamado. Ana Carolina é administradora formada pela Fundação Getúlio Vargas, é especialista no ramo de saúde, pertence a conselhos de administração, conselhos consultivos de empresas de grande porte, médio grande porte, ou seja, ela trabalha vamos dizer assim, no andar mais alto das organizações e vai contar para a gente como é essa tratativa. E mais, nós vamos estender um pouquinho como esse profissional de ESG, o que ele precisa ter de habilidades para transitar nesses, vamos dizer assim, dois mundos, Um mundo dos conselheiros e um mundo da operação. São dois mundos distintos que interagem, estão dentro do mesmo negócio, mas possuem linguagens próprias, possuem ambientes próprios. Boa noite, Ana Carolina. Seja muito bem-vindo ao Jornada ESG.
Olá, boa noite. É um prazer imenso estar aqui para a gente trocar um pouco de ideias sobre um tema tão relevante, uma pessoa tão especial para mim, Carlos, num convite que me traz uma satisfação imensa. E numa oportunidade realmente de debater um tema bastante relevante para a cultura das organizações. Vamos lá, indo direto ao ponto, sem rodeios. Isso acontece realmente nas empresas? Acontece mais até do que a gente pode imaginar, sabe? Eu estava até refletindo um pouco sobre o tema que nós vamos falar, assim, eu sou uma apaixonada por pessoas, tá? Eu acredito demais que pessoas que promovem os resultados que a gente precisa, e eu consigo, nas interações com as pessoas, ter movimentos e ambiente para a produção de muita coisa bacana, assim. Eu sempre tive uma interação muito boa com as pessoas. E fazendo uma preparação para a nossa conversa, eu lembrei de um fato que aconteceu esses dias com algumas pessoas com quem eu trabalhei nos últimos 18 anos especificamente, e veio numa memória minha uma fotografia desse grupo, desse time, e eu mandei para as pessoas falando, olha, sinto saudade desses tempos, como era bom estar com vocês, as ideias que vocês traziam para a nossa empresa produziam resultados muito bons. E aí uma das pessoas, ela escreveu para mim, eu acho que vem bem ao encontro do que você estava falando, ela disse assim, Ana, eu, depois que saí, interagi em muitas empresas, em vários lugares, fazendo implantações de sistema e fazendo uma consultoria de negócios atrelada a esses sistemas, e eu estou com dificuldade de achar um ambiente tão harmonioso quanto o que nós tínhamos e quanto o que nós usávamos para os resultados que a gente fazia. Então, eu acho que aí reflete bem, na visão de alguém que está passando por diversos lugares na implantação de sistemas, uma perspectiva de realmente a gente ter ambientes que não são harmoniosos e que não dão espaço e voz para os times, que são justamente aqueles que engajados vão produzir o resultado que uma empresa precisa. Porque a empresa é pessoa, né, Carlos? Exatamente. Então, quer dizer, tudo que nós estamos falando aqui realmente existe, não é história da nossa cabeça, nós não criamos isso. Acredito que muitos de nós que estamos assistindo já passaram por situações desagradáveis, vamos dizer assim, não é? Não vou nem entrar no mérito para falar sobre assédio e outras coisas mais, porque faz parte também desse ambiente tóxico, mas eu acho que a questão da tolerância e a falta de respeito é muito grande. E uma coisa curiosa é que quando você não é alvo disso, você não percebe que isso acontece. Por exemplo, somente recentemente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar nisso, eu fiquei mais atento às questões da agressão que as mulheres sofrem no ambiente de trabalho. Por exemplo, dentro de uma mesa de discussão, numa reunião, uma mulher fala alguma coisa, dá uma opinião. A opinião dela passa, ninguém comenta nada. Logo a seguir, um homem, comenta algo muito parecido, e aí a maioria dos homens na mesa, pô, cara, que coisa interessante que você falou, é bacana isso mesmo. Eu passei a prestar atenção nessas condições. E, infelizmente, eu constatei que ela realmente acontece. E como eu não sou mulher, eu não vivo isso, não vivi isso, eu não sentia, logo eu não prestava atenção. É muito parecido com a questão do racismo, quando a pessoa diz que não existe. Não existe porque você não é negro. Você não passa, você não entra num shopping e vê o segurança acompanhando você com os olhos. Ele não falou nada, ele não colocou a mão em você, ele não fez nada, mas ele está te acompanhando. Por que só você? Por que não os outros brancos, louros, de olhos azuis? Então, acredito que você, como mulher, já tenha passado por situações como essa, não? Passei sim, passei. Vou fazer um contexto aqui. Eu nunca olhei muito para as mesas profissionais e empresariais pela questão de gênero, porque eu sempre olhei pela questão da habilidade e da competência profissional. Mas eu tive momentos em que, ao me posicionar com algumas ideias, eu tive inclusive a ideia lateralizada numa evidente demonstração, isso há alguns anos atrás,
numa evidente manifestação de descaso com aquela opinião. E eu precisei, dentro dos meus processos terapêuticos, que aqui eu acho que fazem muito sentido quando a gente está no mundo corporativo, ressignificar isso, porque é um não ouvir de uma opinião que desqualifica o indivíduo acima de qualquer coisa. A gente não poderia estar numa mesa dividindo era uma mesa federativa que representa diversas estruturas empresariais. Então, aí menos ainda nós poderíamos ter um cenário como esse. Mas realmente, não foram muitas situações na minha vida, mas em algumas eu senti realmente a minha voz não sendo ouvida. E eu precisei fazer um trabalho de fortalecimento pessoal e de ressignificação disso na minha carreira, para não permitir que isso me calasse, me tirasse do cenário ou me desviasse de um plano de carreira que eu venho desenvolvendo desde jovem, quando eu coloquei as primeiras metas e coloquei lá no meu plano estratégico pessoal as referências femininas profissionais e de executivas que eu gostaria de me tornar e de ter como referência, sabe? Mas é uma coisa que acontece mesmo, eu mesma já tive que ressignificar isso algumas vezes. Quer dizer, para uma mulher que está começando no mundo corporativo, no mundo executivo, se ela não tiver um preparo, se ela não tiver como você mesmo colocou, a ressignificação, ela se sente inibida, ela se sente insegura, né? E se sente acuada ou acanhada nesse processo. Né? O que vai acontecer é que ela vai se fechar, ela não vai mais sugerir, ela não vai mais propor, e aí o rendimento dela cai, obviamente, né? Sem contar o bem-estar. Quando ela não se neutraliza no processo e não se exclui, né, daquele projeto que ela tinha, porque isso pode acontecer também. Uma situação em que a falta de coragem, a falta de autoconhecimento, porque o autoconhecer-se, ele traz aquela perspectiva da gente saber exatamente onde aquilo pegou, onde tocou o emocional, e é isso que permite ressignificar. Não são todas as mulheres, não são todos os profissionais, não são todas as minorias que conseguem tratar essa situação dessa maneira e se manter com coragem e com até um pouco de, como é que eu vou chamar isso, de insistência e persistência, né? E resiliência, acima de tudo, numa mesa de debates, para colocar uma próxima opinião, por exemplo. É verdade. E nas suas andanças, vamos botar assim, pelo mundo corporativo, o que você tem observado de ferramentas que a empresa disponibiliza ou pensa em disponibilizar que possam, eu não vou ser tão otimista assim de inibir, mas pelo menos dar ferramentas para que não só as mulheres, mas todo colaborador, independente de gênero, claro, possa se sentir fortalecido, para que se crie realmente um ambiente com segurança psicológica para esse processo. O que eu vejo são os canais onde existe a liberdade de que sejam posicionadas essas situações, né? Eles não tinha muito, ostensivamente isso vem se criando e a gente vem observando que as empresas das menores, das maiores, hoje já criam canais mais seguros para que se possa falar a respeito do tema, sinalizar que existe uma circunstância, mas eu acho que acima dos canais e até antes deles, eu observo que isso vai muito da cultura de cada organização. E na minha visão, eu acho que a gente resolve essas questões quando a gente alinha toda essa prática, toda essa existência cotidiana com aquilo que é valor da empresa e que movimenta a cultura que a gente tem dentro da empresa. Quando eu coloco nos meus valores empresariais que o respeito ao indivíduo é uma coisa que eu valorizo, dentro da cultura organizacional eu não precisaria ter canais para que as pessoas dissessem: oi, não estou sendo ouvida. Isso tinha que ser um processo tão natural que ter um jovem gay e um idoso experiente numa mesma sala, teria que ter um respeito às duas circunstâncias, permitindo que cada um tenha a sua voz,
de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua vivência e com as suas práticas. Então, eu acho que antes dos canais, a gente precisa olhar lá para os valores que a gente tem, para a cultura empresarial que a gente entrega. Porque quando isso está resolvido lá na cultura, a gente vai ter um espaço muito ampliado desse debate. No meu time eu tinha millennial e eu tinha baby boomer. E eu conseguia integrar essas duas pontas e extrair debates valiosíssimos e preciosos, que traziam resultados muito criativos, baseados na experiência de um e naquele arrobo juvenil de fazer e criar do outro, sabe? Então, os mecanismos que eu tenho visto, eles são muito voltados àquelas ouvidorias, às possibilidades de fazer manifestações protegidas, quando a pessoa se sente de alguma maneira discriminada, mas eu acho que a solução disso não passa por esses canais, passa por uma revisão dessa cultura, onde a gente possa, de fato, a partir dos valores, exercer o que a gente põe no papel. É verdade, é verdade. E você tem alguma ideia, você tem alguma visão de onde vêm esses valores equivocados? De intolerância, de tudo isso na nossa sociedade. Eu acho que não seria somente a nossa sul-americana, eu acho que tanto a europeia quanto a americana, embora já venha mudando até mesmo por força de lei, né? Aqui no Brasil Sim. também começa a mudar. A Comissão de Valores Imobiliários da CVM publicou no ano passado, ano retrasado, se não me engano, a CVM 59, que obriga, ela recomenda que os conselhos de administração passem a ter um número X de mulheres, um número X de mulheres negras, ou seja, uma representatividade nesse processo. Uhum. Então, uma vez que ela recomenda, quem não fizer vai ter que prestar conta. Então, é praticamente uma determinação branca, né, nesse processo, uma orientação. Isso. Eu acho que a gente tem um pendor muito histórico e cultural que vem sendo enfrentado, confrontado e em várias dimensões superado, né? Como perspectiva de integração, de abertura, as lutas femininas, as lutas raciais, elas vão no sentido de cunhar um espaço. Então, essa cultura histórica que a gente tem é o que acaba fazendo algumas dificuldades aí nessa inter-relação mais facilitada e mais fluida das empresas. Na minha opinião, claro, na visão que eu tenho a respeito de tudo isso. E aí você colocar tudo isso junto, é como se fosse um caldeirão de ebulição, né? Ao mesmo tempo Sim. que você precisa continuar a operação, você precisa tratar dessas questões. Quer dizer, se os líderes, né, o CEO, o CFO, os diretores não adquirirem esses hábitos, se eles não mudarem o pensamento deles e na prática, porque você é visto pelo que você faz, não pelo que você fala. Tá? Uhum. Então não adianta ele numa reunião falar, ter treinamento, tudo isso, quando ele sai dali faz uma piada de mau gosto com questões de gênero, ou mulher, ou negro, o que quer que seja. Porque aí fica a fala pela realidade, aquilo perde valor. E a partir do momento que o colaborador não acredita mais, acabou, não tem mais engajamento, perdeu-se. De novo a gente volta aí para uma questão cultural, né? Quando eu tenho os valores muito bem estabelecidos, daí a gente volta lá para essa visão da constituição filosófica das empresas. Quando eu tenho os valores muito bem internalizados, até as contratações que a gente faz, as escolhas que a gente faz do público que vai estar lá dentro da empresa trabalhando, eles vão sendo consonantes com esse aculturamento, né? Mas o valor tem que estar muito arraigado e isso tem que virar uma cultura que legitima as ações. Porque a fala, ela até convence, mas é o exemplo que arrasta, é o exemplo que carrega a gente para aquilo que, de fato, a gente vê acontecendo no ambiente corporativo da gente. Eu até tenho alguns exemplos, assim, que há 10 anos atrás, a gente estava num processo seletivo para o time de enfermagem e a gerente de enfermagem, ela me abordou porque ela estava com uma dúvida, né? Ela estava com uma questão que ela queria resolver comigo. Ela tinha feito um processo seletivo e tinha identificado entre os candidatos de diversas origens ali, diversas situações,
uma mulher de 50 anos, que era a melhor técnica de enfermagem que ela já tinha visto fazer uma entrevista prática e teórica dos últimos 5 anos. Ela falou assim, como você vê contratar uma mulher de 50 anos? Eu falei, foi a melhor que você já viu nos últimos 5 anos? Essa questão é de menos. Você não precisa perguntar se uma mulher de 50 anos pode ser contratada, se ela é a melhor profissional que a gente pode ter aqui dentro. Exatamente. Então, isso mostra que o valor que a gente tem ali é um valor de inclusão, de trazer para junto, de trazer para perto, e 15 anos depois, agora já uma sexagenária, continua dando um show de atendimento, um show de atenção. Ela arrebata os clientes com o que ela consegue fazer e com a técnica que ela entrega. Imagina se, dentro dos valores da cultura da gente, isso não fosse uma realidade, a gente perderia uma grande profissional, né? Então, acho que isso faz parte da inclusão e no momento e do aculturamento. E no momento que isso é demonstrado dessa maneira, todo mundo fica distensionado e confortável em saber que ali existe um ambiente onde a diversidade, as faixas etárias, essas coisas todas são respeitadas a ponto de estarem para dentro produzindo aquele resultado que a gente tem na percepção do cliente no centro. Esse é um dos exemplos. Eu tenho alguns outros que a gente pode nominar, por exemplo, também na área de enfermagem, um ex-dependente químico. Tecnicamente perfeito, contrata ou não contrata? Não está mais adicto, passou por tratamento, está limpo a determinado período? Vamos dar uma chance, sim. Vamos ficar mais atentos ao armário de psicotrópicos e se num determinado período isso tudo estiver ok, ele fez o teste dele, passou, superou e está dentro. Então, a gente vai demonstrando com as ações, né, Carlos? Isso aí são os exemplos que trazem para dentro a perspectiva daquilo que a gente quer entregar para o cliente. E nessa área de saúde, que eu conheço muito pouco, quais seriam os grandes desafios desse processo? Obviamente, todas as empresas têm todo o ramo, né, industrial, seja têxtil, manufatura, o que quer que seja, tem as suas peculiaridades. Na área de saúde, se você pudesse elencar 3 grandes problemas com essa questão do ambiente tóxico, teria algum que você pudesse destacar para a gente? Eu acho que a gente tem uns times muito multifacetados e a gente tem pontos de contato desses times que não são times de contratação, são times de relação comercial. Então, muitas vezes, nessas interações e nessas integrações, desse multifacetamento de times, de hierarquias, de até condição socioeconômica de pessoas, a gente encontra alguns desafios que a gente tem que interferir e exigir um determinado respeito, demonstrando respeito a todas as partes, mas dizendo que é um ambiente em que o respeito nessa interação tem que prevalecer. Mas, em muitos momentos, esse multifacetamento, essa multiplicidade de stakeholders, de interessados, um cliente que exige de todas essas frentes é um ponto bastante importante assim da gente olhar com a atenção da cultura do valor, do respeito e da integração. De outra ponta, eu acho que a gente tem alguns desafios de governança nesse ambiente, porque, como eu falei, ele tem um multifacetamento de stakeholders. Então, às vezes, os interesses eles ficam mais dificultados na perspectiva da gente conseguir colocar eles alinhados na equidade, naquilo que deve ser confortável para todos os stakeholders envolvidos. E aí a gente tem os aspectos que são mais voltados à área ambiental. Na área ambiental, que os serviços de saúde eles são produtores de resíduos e de consumos bastante ostensivos, né? A gente tem um movimento aí bastante grande de utilização de água, os fluxos de pacientes, assim, para a gente garantir níveis adequados de infecção hospitalar, por exemplo, é muita água e sabão, é muita mão lavada, é muito ambiente higienizado com água e sabão
para a gente poder garantir tudo isso. Então, vai um pouquinho na contramão daquilo que se traduz na preservação de alguns recursos. Mas, do outro lado, a gente também tem uma possibilidade muito ampla de fazer com que isso seja equilibrado na outra ponta, por exemplo, garantindo que os fornecedores consigam traduzir todos esses requisitos e garantindo que eles estejam alinhados com essa cultura e esses valores, para que essas entregas nos permitam equilibrar aquilo que a gente precisa em prol do paciente, promover como gasto, uso e consumo, né? Então, existem outras formas ali que a gente consegue fazer esse equilíbrio, usando outros tipos de energia renováveis, garantindo o destino final de resíduos, e fazendo esses são os desafios assim que eu consigo trazer da minha vivência e da minha experiência que impactam os serviços de saúde de uma forma mais importante, né, com uma relevância maior. Bacana. Só um esclarecimento aqui para o pessoal que está nos assistindo. Conheci a Ana no ano passado, quando nós fizemos juntos a formação de conselheiros, né, de empresas. Isso. E a Ana já trabalha há muitos anos como consultora, como conselheira nos conselhos consultivos. Ana, explica um pouquinho para a gente o que é um conselho consultivo desse que você participa, quais são as suas funções, os seus principais desafios para que os nossos telespectadores possam compreender. O conselho consultivo é uma instância onde a gente olha para a empresa no sentido de fazer sugestões e proposituras para que o andamento da empresa vá no melhor caminho, que os resultados sejam alcançados, que a governança seja sempre muito evidenciada e evidente aos olhos de todo mundo e que a gente possa garantir que reputação, lucro e interação com pessoas sejam aquelas coisas bem resolvidas no ambiente corporativo. Nas experiências aí de conselho, a gente posso trazer aqui alguns trabalhos que a gente realizou no sentido de proteger a imagem da instituição, proteger, inclusive, aqueles que a gente representa, né? Eu vou trazer um exemplo bem fresco que a gente tem aí do período da pandemia, onde o Conselho Consultivo Associativo, que eu venho trabalhando há bastante tempo, precisou demandar quando da pandemia a gente teve a restrição de atuação das empresas. A gente precisou trabalhar muito ali, trazendo toda a experiência vivenciada no cotidiano para tentar proteger as normas e as orientações que eram feitas, mas, ao mesmo tempo, olhar para o nosso representado no sentido de protegê-lo também daquilo que ele ia enfrentar logo ali adiante. Então, como conselheira da saúde, no período da pandemia, eu debrucei todo o meu conhecimento em conseguir modular e revisar, por exemplo, planos de contingência que permitissem que dentro daquele período de não poder abrir empresas, de ficar em casa, do distanciamento social, a gente pudesse garantir que o empresário continuasse funcionando seu negócio e que a patologia não se disseminasse porque os cuidados foram devidamente tomados. Então, o que eu fiz naquele período? Debrucei esse conhecimento e voltei com proposituras. Eu falei, olha, a minha sugestão aqui é que a gente revise esse plano de contingência, que a gente reescreva ele à luz desses e desses requisitos que o Ministério da Saúde está nos trazendo, que a gente use como base esse modelo de plano de contingência que foi aprovado já no Ministério Público e que a gente sabe que ele teve uma aderência importante de proteção aí ao público que usa as empresas e ao empresário para não ter nenhuma exposição indevida. E a partir disso se construiu uma aproximação
da entidade, do empresário, das necessidades da pandemia. E apesar de toda a dificuldade enfrentada, e claro que isso passa por toda uma discussão e um debate amplo, com todos os conselheiros na mesa, né, para as aprovações devidas, mas isso ajudou, de alguma maneira, que as empresas tivessem impactos um pouco menores em relação à necessidade de fechar as portas, porque se achou, dentro da contingência, métodos, mecanismos e controles sugeridos e estudados que possibilitaram que isso acontecesse. Então, o papel do conselheiro, ele acaba legitimando muito a atuação empresarial, a atuação dos executivos, dos gerentes, dos vice-presidentes, enfim, porque eles trazem também essa diversidade de conhecimentos e oportunizam essa visão integrada de soluções que podem ser sugeridas. Obviamente, a gente não pode ir lá executar, mas as sugestões, se acatadas depois de debatidas e aprovadas, elas são positivas, muito positivas, como esse exemplo que eu citei. E logo em seguida, também na ambiência do conselho, um outro conselheiro que daí tem uma formação na área de marketing muito ostensiva, ele falou, olha, passado esse movimento aqui, agora protegidos, então vamos fazer uma campanha de retomada? Aí ele trouxe a ideia dele, ele expôs a ideia dele, ele apresentou tudo isso e, aprovado, a gente sugeriu uma campanha de retomada das relações comerciais, que foi muito relevante para o desenvolvimento de uma comunidade inteira, de mais do que um empresário, de mais do que uma empresa. Então, isso eu acho que demonstra o que a gente vivencia em outros conselhos, em outras realidades onde o conhecimento da gente pode trazer soluções sugeridas que, se aprovadas e implementadas, podem ser grandes soluções. Eu acho que esse é o papel de legitimar, de trazer essa multifacetamento de experiências, de trazer uma conversa bem estruturada de experiências diversas para construir um caminho de solução a ser proposta. Então, na minha experiência, tem outras situações. A gente enfrentou, por exemplo, em conjunto, nesse conselho, que são aquelas coisas com um risco de crise de imagem, de reputação muito grande, na greve dos caminhoneiros. A entidade foi muito cobrada sobre um posicionamento a respeito, e nós, conselheiros, estivemos lá para respaldar o presidente e receber todos aqueles que queriam argumentar, colocar suas ideias, apresentar suas ansiedades, expor suas angústias. E a gente empacota tudo isso, sugestões de acordo com a experiência que a gente tem, e cada um que tem experiência mais voltada para aquela área, naquele momento levanta a mão e diz assim, deixa isso comigo, que isso aqui é minha vivência. A minha sugestão é essa, e aí cada um vai pondo um pouco do seu conhecimento para propor aquelas soluções que efetivamente vão construir uma convergência de solução para um problema, ou para uma crise de imagem, ou para uma situação de emergência, de perigo, de qualquer coisa que se equivale a isso. Interessante você colocar isso, porque nesse período, principalmente, a questão do lucro, né, foi muito discutida. E as empresas hoje de saúde, todos sabem, são grandes grupos econômicos. Obviamente, ninguém consegue pagar o condomínio com sorriso, né? Precisa faturar dentro de uma ética, de uma lógica e de uma tratativa muito, muito coerente. E aí, puxando para o nosso tema de ambiente tóxico, eu acredito que o gestor, né, como um todo, ele precisa estar muito atento às métricas que ele precisa atender, às metas que ele precisa bater no mês, no semestre, no ano, mas, de outro lado, também fazer tudo isso com uma certa leveza, com um humanismo, com um respeito, com uma tolerância. Acho que esse é o equilíbrio a ser buscado, né? Ah, com certeza. E esse equilíbrio, ele gera engajamento. Eu, na minha experiência, não consigo relatar aqui bons resultados que tenham sido realizados sem engajamento dos times. Sabe aquela máxima que diz assim, não convide as pessoas para construir um navio, mostre para elas o mar que você vai alcançar com esse navio, e o navio vai ser construído necessariamente? Então, eu acho que o papel da liderança é esse papel de
arrebatar o ideal de cada um e engajar essas pessoas num sonho comum. E meta é sonho. Meta, quando se põe uma meta lá, eu quero até meta financeira é um sonho ideal a ser alcançado. Quando a gente coloca essa meta e isso compartilhadamente, traz as pessoas para acreditarem que aquilo vai levar a empresa e todos em conjunto para um lugar muito melhor, dificilmente a gente não consegue alcançar com uma margem de erro pequena para cima e para baixo as metas que foram alcançadas. Agora, aquele ambiente onde se cobra de uma maneira muito, uma pressão muito desrespeitosa, a liderança é tóxica, o resultado não alcançado vira chacota, a pessoa vira as costas, sai da sala, vira motivo de riso porque não alcançou o seu resultado, bota cada pessoa para ser uma simples cumpridora de horário, como você falou aí na introdução da nossa conversa, quando não a coloca numa situação do tipo assim, eu vou cumprir esse horário até achar um lugar onde eu possa trabalhar com mais tranquilidade e vivenciar as minhas práticas de uma maneira mais respeitada, mais ouvida e mais passível de que o meu erro ou às vezes o que eu não consegui alcançar seja visto como uma oportunidade de reconstruir aquela meta, de reavaliar o que se tem na mesa. Então, assim eu vejo esse paradoxo, né, de resultado alcançado e essas cobranças que se fazem. A gente alcança resultado fazendo cobranças, sim, quando a gente consegue ter esse time engajado e sonhando junto. Quando você simplesmente coloca uma ideia de meta na mão de alguém e diz assim, vai e realiza, e se não realizar, você vai ver quando você vier aqui, não funciona. A pessoa já tem medo na saída, ela não consegue nem pensar em como ela vai ser criativa para executar aquilo que ela tem na mão e realizar. Então, eu acredito muito no engajamento das pessoas e que esse ambiente ele pode ser muito mais leve e de resultado alcançado quando existe essa visão a respeito das pessoas que constroem. Eu tenho uma outra máxima que eu digo assim, ó, se a gente quer ir mais longe, a gente vai sozinho. Se a gente quer ir rápido, a gente vai sozinho. Se a gente quer ir longe, a gente tem que ir com pessoas. Quando a gente vem com pessoas engajadas, o caminho é lindo de ser traçado, de ser trilhado e o resultado é maravilhoso lá na frente. E muitas das vezes o gestor acaba fazendo isso, sendo tóxico, sendo agressivo, às vezes até por medo. Medo de uma exposição, porque muitas das vezes ele mesmo não conhece o processo. E aí ele tem medo de expor que ele também não sabe. E ele vai perguntar para quem? Então, eu sou oficial de marinha mercante por formação, então muitas das vezes, quando a gente é formado e é colocado no navio, a gente se depara com marinheiros que têm a idade para ser o meu pai ou o meu avô, muitas das vezes. Então, não é porque eu sou um oficial, ele é um marinheiro ou um contramestre, que você já chega dando ordem e tal. Ele já está naquele navio há mais tempo, então você procura ouvir. E eles estão sempre dispostos a falar e a ensinar. Né? Uhum. Então, acho que essa questão, quando mostrar humildade na liderança, mostrar empatia, mostrar simpatia e acolhimento não é fraqueza. Eu acredito que seja virtude, realmente. Seja fortaleza nisso. Quando você se coloca numa posição de humano. Olha, eu sou igual a você, só que eu estou numa posição de gestão. Você pode chegar aqui? Pode. O caminho é esse. Eu vou te ajudar. Porque eu também vou tirar férias. Então eu quero que fique alguém no meu lugar que não fique me ligando durante as minhas férias. Mas muitas das vezes o pensamento não é esse. O cara sai de férias e também não relaxa, porque ele fica com medo de quem vai substituí-lo fazer o melhor quando ele voltar a perder o trabalho dele. Então, a agressividade, muitas das vezes, eu já passei por isso em alguns momentos, infelizmente, eu acabei concluindo que era bem isso, né? O gestor tinha medo desse processo. Eu acho que a agressividade, o excesso de agressividade mostra mesmo uma insuficiência de, às vezes, autoconfiança, sabe? E eu concordo quando você traz a perspectiva da necessidade da humildade na nossa atuação. E nós somos seres vulneráveis também, né? Mesmo que a gente esteja na liderança, mesmo que a gente esteja conduzindo times grandes, times médios, gerentes, outras pessoas mais velhas que a gente, às vezes, a gente
precisa saber ouvir e também precisa se entregar vulnerável em algum momento. Isso não é feio, não. Isso demonstra a força interior de quem tem autoconhecimento e sabe que precisa de algumas pessoas em alguns momentos. Quantas vezes, em alguma situação, eu dizia: gente, nós precisamos pensar em conjunto aqui. Eu não sei dar a solução sozinha para isso, mas eu tenho certeza absoluta que se nós sentarmos aqui e congregarmos todas as nossas experiências, nós vamos construir juntos esse caminho de solução e ele vai ser um aprendizado para mim e para cada um que está aqui nessa mesa, ou que está aqui nesse espaço, que está aqui nesse ambiente. Então, eu acredito que a gente assumir-se, às vezes, vulnerável e assumir-se, às vezes, não conhecedor de tudo, às vezes não, a gente não conhece tudo, né? A gente assumir a condição de que a gente tem também a nossa linha da ignorância, que é onde o nosso conhecimento não chegou ou não alcançou, faz parte do cotidiano, que a gente vai buscar esse conhecimento, que a gente vai trazer soluções ou vai construir as soluções. E tem muita liderança que, ao ser agressiva, o é justamente para se proteger de dizer assim: eu não sei como faz. E não é vergonha dizer eu não sei como faz. É verdade. Né? Muito pelo contrário. Mas aí vem a questão da formação, né? A gente tem a questão da formação, né? A gente é criado para ser forte, não para ser vulnerável, não para ser humano, né? O que eu quero dizer vulnerável não é que você vai chorar para tudo, mas que você, em determinados momentos, vai pedir sim ajuda a uma pessoa que tem uma formação menor que a sua, tem mais tempo de experiência, está num ranking menor dentro da corporação. Isso não é vergonha. A vergonha é realmente você ser agressivo. Ana, eu gostaria muito de continuar. Só fazer um comentário aqui. Imagina a força interior que uma pessoa precisa ter para assumir-se vulnerável. Muito grande, muito grande. Né? É uma situação que depende da pessoa estar muito autoconsciente do papel que ela construiu na trajetória profissional que ela fez. Perfeito. Quando ela tem essa segurança pessoal, a vulnerabilidade não é uma fraqueza, é uma força ainda maior. É uma capacidade de se retroalimentar de saberes. E essa retroalimentação de saberes faz ainda mais força de conhecimento. E passa uma mensagem, né? Porque a liderança não é um cargo, a liderança é um estado de você cuidar dos outros. Isso é ser líder, né? Você conduzi-los para a melhor execução. E quando você faz isso, você como conselheira, reúne todos, como você colocou: olha, gente, eu não tenho a solução, vamos pensar aqui em conjunto. Quem está assistindo, então eu posso mostrar a minha vulnerabilidade também, porque quem está acima de mim também se mostrou vulnerável nesse momento, nesse aspecto. Então você cria um ambiente favorável às questões e às dúvidas, né? E respeitoso. E quando a pessoa sente que ela pode colocar aquilo que ela não sabe na mesa, ela se sente respeitada em pedir assim: alguém me ensina? Eu posso aprender com alguém fazer isso? É isso aí. E isso aí é promoção de resultado, é meta, é caminho sendo trilhado na direção da meta. Exatamente, concordo plenamente. Ana, eu gostaria muito de continuar aqui com você, mas o que é bom dura pouco, como já dizia minha avó, acaba rápido. A gente está no final do programa, eu vou deixar aqui 3 minutinhos para você deixar a sua mensagem. Quem quiser entrar em contato com você, quem quiser tirar dúvidas, qual canal que você dispõe. E uma mensagem rapidinha nesses 3 minutos para alguém que está assistindo agora a gente, está passando por um ambiente tóxico. O que essa pessoa pode fazer para o bem dela própria? Eu vou deixar aqui dito uma coisa que é até rápida de falar. Não se abandone se estiver num ambiente tóxico. Se compreenda, tire o estigma da frente, livre-se de preconceitos e peça ajuda. Não tem caminho mais saudável de correção de uma rota, de um pré-burnout, de uma depressão, de uma tristeza crônica no ambiente de trabalho, do que a gente pedir ajuda e dizer: eu preciso que alguém olhe por mim agora. Isso não é vergonhoso, isso não é fraqueza, isso não é uma situação em que você entrega o pior de você. Quando você pede ajuda, você está entregando o melhor de você, porque você se identificou. Eu vou trazer um exemplo aqui, um espelhinho de 2 faces.
que eu carrego comigo há mais de 20 anos. Esse espelhinho, ele representa nas conversas difíceis ou nas situações complexas que eu preciso de ter o autoconhecimento, meu interlocutor precisa de ter o autoconhecimento para que as nossas interações elas sejam mais saudáveis e que a gente possa pedir ajuda um para o outro, que a gente possa reconhecer na gente aqueles momentos em que a gente precisa se despir de tudo aquilo que nos amarra em preconceitos e dizer, eu preciso de ajuda. Então, essa é a dica. Em algumas situações eu vivenciei um pré-burnout, em 2 situações na minha vida empresarial. E eu parei e disse, eu não posso sair desse barco, eu tenho coisas a entregar, eu preciso de ajuda agora. E sentei e busquei ajuda. Em 8 meses, num dos casos, eu estava reabilitadíssima e no outro, na outra situação, em questão de 1 ano, eu estava com todas as minhas habilidades, os meus sentimentos e as minhas emoções no lugar. Então fica a dica, desprendam-se de tudo isso e peçam ajuda se estiverem num ambiente tóxico, busquem alguém de confiança e dividam a situação, não sofram sozinhos, porque sozinho fica pesado. E quem quiser procurar a Ana Carolina, como é que encontra? Eu estou no LinkedIn, eu faço interações cotidianas no LinkedIn. Depois eu posso deixar disponível lá na legenda do nosso conteúdo o meu endereço de LinkedIn. Eu deixo à disposição também o meu endereço de e-mail, só que eu tenho um sobrenome tão complicado que se eu ficar soletrando aqui, eu também vou deixar disponível para a gente deixar na legenda. E o meu telefone celular está à disposição, meu WhatsApp para qualquer tempo. Eu sou uma pessoa que gosta de gente e que gosta de servir. Então, estar disponível, o me colocar à disposição das pessoas faz parte muito da minha essência e do ser que eu sou. Que bacana. Eu sabia que ia ser uma excelente entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Fique com Deus, a gente se fala, a gente se encontra aí ainda esse ano, se Deus quiser, aí no Sul. Tá bom? Com certeza. Sou eu quem agradece a oportunidade. Adorei estar aqui debatendo um assunto tão relevante e estou à disposição sempre que você precisar. Muito obrigado, Ana. Fique com Deus. Para você que está nos acompanhando, uma boa noite. Muito obrigado. Até o próximo programa. Um abraço.